Alô? Alô? Ok? Bem, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Prazer estar com vocês aqui para mais uma reunião na Casa do Caminho. Como sempre, antes do início da nossa reunião, nós temos sempre aquele recado para as pessoas que chegam a primeira vez aqui na casa, né? Para dizer das nossas atividades aqui no centro. O Departamento Social faz todos os meses cestas básicas, em número mais ou menos 70, atenderam mais ou menos também 300 pessoas. Quer dizer, nós sempre pedimos a colaboração das pessoas para nos auxiliar na composição dessas cestas básicas. É claro que não é preciso a cesta total, só que aquele que estiver mais abonado, tudo bem, né? Mas o que nós precisamos atualmente é o leite em pó, né? Que se usa mais, café, feijão e óleo. O arroz tem bastante, açúcar também, então tá bom. Então, à medida que nós vamos recebendo, nós vamos compondo as cestas e cada segundo sábado do mês nós fazemos a distribuição. Quem quiser vir aqui fazer uma visita para nós nesse dia, vai sair bastante recompensado em ver a alegria das criaturas que aqui chegam, né? As famílias, as crianças. Então, isso faz muito bem para a nossa alma em ver que nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, mas a alegria é muito grande desses encontros fraternos do segundo sábado do mês, às 10 horas da manhã, né? Bom, as nossas atividades doutrinárias aqui na Casa do Caminho, domingo às 10 horas, com palestra, passes e evangelização infantil. Segunda e quinta, às 20 horas, palestra e passes. Terça-feira, hoje, né, 20 horas, tratamento de passes para dependentes químicos. Então, os familiares podem vir até aqui, ou as pessoas ligadas à criatura com o problema, recebem, então, esse tratamento à distância. Então, nós, de certa forma, estamos auxiliando também esse nosso irmão necessitado. E quarta-feira, a palestra e passe às 14 horas, para quem tem condição de vir na parte da tarde, então é um horário muito bom, né? E sábado, 17 horas, se iniciou há pouco tempo, também com palestra e passe. O plantão de atendimento para as pessoas que chegam à nossa casa pela primeira vez, ou mesmo depois, logicamente quem já veio a primeira vez já sabe, né? Segunda, terça e quinta, a partir das 19h15, e quarta-feira, a partir das 13h15, domingo às 9h30. Nossa livraria, como vocês sabem, está aí, para quem quiser se ilustrar um pouquinho, com livros da doutrina, romances novos, e muitos dos títulos que nós não tivemos aqui, a Sandra consegue para nós, né? Temos também alguma roupa, calçado, tudo aquilo que nós precisamos também para obter os recursos necessários para nos ajudar também na distribuição dos enxovais para as crianças também, e das gestantes, né? Que muitas das pessoas que vêm aqui, além da cesta básica, elas já estão muitas esperando o seu nenê. Então precisam também do enxovalzinho. Então é uma forma da gente ajudar. Tudo bem. Então agora nós vamos nos recolher intimamente. Já estamos aqui já atendidos pelos amigos espirituais. Não sei se vocês já perceberam, mas os nossos companheiros espirituais chegaram bem antes de nós, ajudaram aqui na defesa da nossa casa. Temos muitos ceareiros de Jesus que nos recebem aqui, né? Então a nossa casa já está bem preparada. Todos aqueles irmãozinhos também do plano espiritual que vão estudar ou aprender conosco aqui hoje um pouquinho, já estão aqui, postos. E aqueles jovens que estão em tratamento também, estão junto com os seus instrutores, com os seus enfermeiros. Então todos estão aqui em nome de Jesus para mais um aprendizado da noite. Assim, então nós cerramos levemente os nossos olhos, elevamos nosso coração junto com nossos pensamentos na frente. Agradecer a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, infinitamente bom e misericordioso, que nos dá essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para o conhecimento, para a busca também do auxílio espiritual, da luz no nosso caminho,
para fortalecer-nos também nas provas da vida, que nós sabemos que o mundo é difícil, as dificuldades são inerentes a este mundo que nós vivemos, mas é a nossa escola, é o nosso hospital, é tudo que nós precisamos para o nosso crescimento, e por isso nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade que nós recebemos. E assim, então, Jesus amigo, permaneça conosco como sempre, ilumine nosso coração, nos fortaleça, Senhor, para que nós não desfaleçamos diante das dificuldades naturais da vida. Fortaleça a nós e aquelas pessoas que nós amamos, por quem logo mais vibraremos também. Receba também esses amigos espirituais que estão aqui, nossos irmãozinhos em Jesus, porque também, como nós, necessitam todos eles do seu amparo, do seu amor, da sua proteção. Que todos eles possam receber aqui o tratamento necessário, além do nosso carinho e das nossas vibrações fraternas para o seu melhoramento também espiritual. Que assim nós pedimos permissão ao nosso dirigente espiritual para iniciarmos a nossa reunião dessa noite, sob a proteção de Jesus. Graças a Deus. Hoje nós temos aqui o nosso irmão, que nos dá sempre um prazer renovado cada vez que vem aqui, nosso irmão Dirceu, que nós já conhecemos de várias encarnações. Ali dessa aqui, com toda certeza, porque nós somos reunidos de acordo com os nossos problemas passados e talvez até futuros, né, Dirceu? O Dirceu vai falar para nós um tema do livro Esperança, né? Do Emmanuel. Então o Dirceu mesmo vai falar. Para mim não fala demais, né? Obrigado. Se quiser. Oi? Meus amigos, muita paz a todos, muita alegria. Olá, Silvio. Tudo bem. É sempre interessante nós fazermos alguns comentários sobre o objetivo da reunião, né? Essa reunião ela tem um cunho evangélico, desde o seu início até o término. Ela é composta de uma palestra e depois a terapia do passe. E às vezes a gente pensa que o passe seria suficiente para obtermos a melhora, a recuperação, né? Quando na realidade o passe é apenas um complemento. A palestra ela é de extrema importância, porque no momento em que nós estamos desenvolvendo, falando sobre o Evangelho, nós vamos gerando imagens. E essas imagens, além delas saturarem o ambiente e facilita dessa maneira a atuação dos espíritos, faz com que os espíritos façam uma análise do nosso campo mental. Porque o nosso campo mental é o conteúdo daquilo que nós utilizamos lá fora no nosso dia a dia, no nosso consciente. E se nós estamos aqui buscando uma terapia, é porque alguma coisa não está certa no nosso conteúdo mental, né? Nós andamos aí ao longo da vida por conta das circunstâncias, por conta das provocações, por conta das nossas próprias características. Nós andamos, às vezes, construindo imagens de pensamento que elas acabam se tornando, com o tempo, doentias, né? E nós ficamos doentes mentalmente, né? Não é o caso de procurarmos um psiquiatra, nem um psicólogo, nós não estamos lelé da cuca, não, né? Mas nós estamos fora daquilo que nós podemos chamar de equilíbrio espiritual. Não, eu fico em pé, eu fico mais à vontade. Na hora que se começar a doer, eu penso, mas tudo bem, tá? Não tem que aprender a viver com um pouquinho de dor, né? Tem gente que sofre tanto e não fala nada. A minha dor a gente tira de letra. Para termos uma análise do que nós colocamos no nosso campo mental, basta nós tentarmos fazer uma retrospectiva só daquilo que nós pensamos hoje. Desde quando nós levantamos até antes de chegarmos aqui. Nós vamos verificar que de todo o conteúdo daquilo que nós projetamos de imagens mentais, portanto, como nós somos criaturas encarnadas,
essas imagens que nós criamos, elas têm uma vida muito intensa, né? E essa vida mental que nós criamos, ela fica retida no nosso ambiente profissional, na nossa casa, né? E isso é tão importante que há uns meses atrás, até por conta de um problema físico que eu tinha, eu resolvi estudar um pouquinho de radiestesia, né? E a radiestesia me trouxe uma informação que bate com aquilo que os espíritos falam. Os espíritos dizem que essa matéria mental que nós emitimos, ela agrega, ela fica agregada, ela fica retida nas paredes, no ambiente onde nós produzimos aquelas imagens, né? Então, se dentro de um lar existe discussão, existe cobrança, existe briga, existe emissão de pensamento negativo, com certeza o imóvel fica saturado dessa matéria mental, que os espíritos chamam de miasmas. Obviamente que nós podemos fazer uma limpeza disso com muita facilidade. Basta realizarmos o Evangelho no lar, e no momento do Evangelho do lar, mentalmente, nós vamos, durante as vibrações, imaginando a retirada de tudo isso, e os espíritos nos ajudam a fazer essa higiene do nosso lar, ou do nosso ambiente profissional, ou de onde nós estivermos, né? E na radiestesia nós colhemos uma informação interessante, que os chineses lá na antiguidade, quando eles iam ocupar um imóvel que já tinha sido ocupado por alguém, eles davam surras nas paredes, né? Então, dentro lá da crença deles, nós não sabemos se eles pronunciavam algumas palavras, com certeza deviam realizar algum ritual de ordem religioso, né? Porque eles queriam limpar a casa, porque eles tinham consciência disso. E a gente pergunta, mas como é que eles sabiam disso, né? Ora, a partir do momento que a Igreja Católica ela estruturou o cristianismo, ela abafou toda e qualquer informação que trouxesse o conhecimento da interação das criaturas encarnadas com o mundo espiritual, né? Porque a própria literatura da Igreja ela é farta em informações, dizendo que na antiguidade os espíritos andavam materializados junto com as criaturas encarnadas, até para ajudá-los e a demonstrar, olha, nós existimos, nós estamos aqui, a vida continua. Ficava lá um tempo com as criaturas, depois voltava para a espiritualidade, né? A Igreja depois, ela simplesmente, assim como Moisés tomou uma atitude lá atrás, proibindo que isso acontecesse, porque era necessário dar uma norma religiosa, concentrar só no único espírito, que era Yahvé, para que pudesse criar a ideia monoteísta, a ideia de único Deus, sem o que Jesus não poderia estar entre nós, né? E a gente imagina que salada que não devia ser, né? Cada um com 3, 4 espíritos aí, protetores, vamos assim dizer, né? E a Igreja então entendeu que seria um risco muito grande e eles abafaram. Bom, aí é uma história só para a gente ter a ideia de que todos os povos sempre andaram convivendo, se relacionando, trabalhando com materializações, com o que nós chamamos de agêneres, né? Espíritos materializados. Os egípcios utilizavam muito esse contato e sempre houve. Então, subentende-se que lá atrás os chineses também andaram fazendo a mesma coisa e descobriram que realmente a nossa matéria mental ela fica no ambiente, e eles entenderam que dando surra na parede eles estariam limpando, higienizando a casa. Nós não vamos fazer isso, porque a maioria mora em apartamento, aí já viu, né? Já tem assunto de monte lá na reunião de condôminos, né? Mas nós podemos fazer o Evangelho no lar, né? E mentalmente nós vamos retirando aquela matéria e os espíritos simplesmente desintegram, munidos com a energia que nós estamos emitindo através das vibrações, e isso volta para
para o universo, para o fluido universal, que é a matéria-prima primitiva, e ele é reciclado naturalmente, e nós vamos lá buscar nesse fluido vital a energia material, que é o fluido vital, para manter as nossas vidas, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nesse exato momento nós estamos realizando uma comunhão de pensamento e automaticamente estamos captando da espiritualidade o fluido vital, reabastecendo nosso tanque de combustível de energia espiritual, para depois ingressarmos na sala, tomarmos um passe e voltarmos refeitos para casa. Pelas características da reunião, os espíritos, eles sugerem que nós estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo com uma proposta muito importante, de nos conscientizarmos que nós vamos melhorar a nossa qualidade de vida espiritual na razão direta que nós estivermos dispostos a olhar para dentro de nós, e não é muito fácil, né? Porque quando a gente olha para dentro, a gente olha de raspão, rapidinho, né? E é difícil nós enxergarmos onde nós erramos. Na maioria das vezes nós precisamos errar na certeza que nós estamos acertando, porque ninguém erra de propósito, e depois a gente vai colher o resultado, e aí as fichas caem e nós percebemos que nós erramos, né? O indivíduo, quando recebe o convite do amigo de que ele pode perfeitamente participar de uma roda lá de um baseado, né? Ele entra naquele cardume envolvido pelo amigo. Não, isso aqui, esse negócio de ficar viciado, isso é bobagem. Eu uso e não acontece nada comigo. Quando eu quero parar, eu paro, né? E assim é com qualquer tipo de droga, bebida, com qualquer vício, né? E por incrível que pareça, existem realmente criaturas que ao longo de um período na vida conseguem realmente até disciplinar o uso do vício, o uso do elemento que provoca o vício, né? Mas a grande maioria não. E ela seduzida, envolvida, mergulhada naquele campo vibratório que aquelas criaturas elas emitem, que é um campo vibratório sedutor, né? Ela não tem a resistência necessária para não experimentar, né? E aí ela acaba experimentando, depois já criou uma plataforma, depois da primeira plataforma vem a segunda, a terceira, a quarta, depois já está mais ou menos estruturado, aí o caminho de volta é difícil. O caminho de volta tem que ser feito exatamente da mesma maneira. Nós vamos entrar nessa reunião, nós vamos ser seduzidos, né, por esse ambiente gostoso, por essa paz, e nós vamos começar a nos envolver com esse clima exatamente para nos desligarmos paulatinamente das ligações que nós fizemos no passado, né? Nada se faz abruptamente, nada se corta assim, agora eu quero parar. É necessário fazer todo um trabalho. Então, quando nós estamos dispostos a nos modificarmos e tentar olhar para dentro de nós vamos à carta do Evangelho. Então, o Espírito Emmanuel, através do Chico, ele escreveu uma lição e ele diz assim: para e pensa. E nós não temos o hábito de parar mesmo, né? Nós agimos automaticamente, na maioria das vezes impulsionados pela emoção, que é o que nós mais fazemos, né? E na maioria das vezes nós nos machucamos. E aí, quando nos machucamos, começamos a gravitar ao nosso pensamento dentro do universo pessimista e negativo, e aí nós criamos matéria mental negativa que vai superlotar o nosso campo mental e nós ficamos incomodados. Não dormimos direito, não pensamos direito, não conseguimos trabalhar direito, dirigimos mal, perdemos o reflexo no volante, enfim, tudo piora, porque há um desequilíbrio no nosso campo mental e aparentemente nós não temos nada. O psiquiatra vai nos analisar, vai fazer eletroencefalograma, tomografia, computadorizada, tudo que é de moderno, nossa cabeça está perfeitinha. Mas nós que somos a criatura pensante, nós estamos realmente
começando a ficar doentes espiritualmente. E como nós somos uma célula que vive de forma ininterrupta, porque nós não conseguimos parar de pensar, mas nós estamos agora momentaneamente parando de forma negativa, nós atraímos naturalmente, com a maior facilidade, companheiros que gravitam no nosso meio material e que já se encontram lá na erraticidade, na espiritualidade, e são automaticamente atraídos pelos nossos pensamentos. Então, aquele indivíduo que está lá na espiritualidade, ele ainda tem necessidade de sentir o calor de um baseado. Quando ele capta no universo, ali da onde ele está, alguém que naquele momento diz, puxa vida, eu preciso encontrar um amigo para dividir um baseado, porque ninguém fuma um baseado sozinho, parece que se não fumar em 2 ou 3 não tem graça, né? Quem vai hoje no campo de futebol constata isso, né? Aqui e ali sempre tem um que acende e todo mundo, reserva para mim também. De repente todo aquele grupo ali acaba se beneficiando, né? São extremamente solidários e amigos, né? Então, quando esse indivíduo acende a luzinha dele através do pensamento que deu vontade de fumar um baseado e vai procurar o colega que vai lhe servir, porque ele não tem dinheiro, mas o colega sempre tem. E quando ele tem dinheiro, o colega não tem e eles se ajudam, né? Automaticamente os espíritos que estão ligados nesse circuito já se aproximam, ou para beber, ou para fumar, ou para praticar qualquer outro tipo de envolvimento que vá satisfazer o espírito lá na erraticidade, juntamente com a criatura encarnada. Então, quando o Emmanuel fala para e pensa, ele dá algumas sugestões, né? Se a gente achar que é uma boa, a gente pode fazer uma tentativa, ver o resultado se dá certo. Se a gente achar que não é uma boa, passamos em frente. Ele diz assim, se há perturbação, e às vezes nós estamos perturbados, como nós dissemos, com dificuldade de raciocinar, de encontrar uma saída para algum problema, né? Ele diz assim, se a perturbação por ventania gritante ruge à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados, que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Não é fácil, né? Porque quando nós estamos perturbados, nós estamos aflitos, estamos inclusive com medo, por incrível que pareça, a gente esquece que existe Pai Nosso, né? A gente esquece mesmo. A gente procura N alternativas, vai procurar uma pessoa para se consolar, para se desabafar, e às vezes procuramos até a pessoa errada, né? Às vezes a pessoa não tem estrutura para nos dar um apoio e a gente acaba não encontrando aquilo que quer. Mas se nessa hora nós pararmos, como diz o Emmanuel, e pensarmos, e pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Novo Testamento, ou um livro como esse, fecharmos os olhos e nos concentrarmos e fizermos um Pai Nosso, com certeza nós começamos a arrumar a nossa casa mental. Escorregaste no erro, e é difícil a gente perceber quando erra, mas no fundo a gente sabe. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, né? A gente fica inquieto, fica perturbado, fica chateado, ficamos decepcionados conosco mesmo, claro. Como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda, né? Às vezes é um erro simples, né? Um erro sem muita gravidade, mas a gente acaba muitas vezes se colocando até dentro de um poço, né? Erro é plataforma de acerto, por incrível que pareça. Com um filho, no trabalho, na sociedade, no trânsito, no centro espírita, errou, paciência, todos nós erramos. Pior se nós, por orgulho, não aceitarmos o erro, nós vamos continuar no processo de aflição, porque lá no fundo nós estamos incomodados com o ato que nós cometemos. Se tivermos que chamar a atenção do filho, da filha, se tivermos que conversar sobre um assunto mais contundente com a esposa, não vamos fazer isso no domingo à noite.
Porque domingo à noite nós sofremos da síndrome do domingo à noite. Ou seja, nós estamos pensando na segunda-feira. Nossa, amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo. Nós não estamos bem para tratar de um assunto importante. Porque já estamos preocupados com a segunda-feira. Estou exagerando? Um pouquinho, né? Mas é a grande realidade. Acaba lá o Fantástico, a gente já começa a ficar incomodado, né? Aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, né? Bateu a fraqueza e nós acabamos aceitando aí convites que eles são sedutores, mas que vão nos aprisionar. Essa é a grande realidade. Para muitos é uma prisão sem volta. E nós temos já, durante o trabalho mediúnico, atendendo vários espíritos ligados ao campo do vício, né? E eles continuam ainda com os mesmos apelos, né? Da mesma maneira, inclusive convidando a gente, né? Para de falar aí, embarca na minha, vamos viajar junto, né? Coisas desse sentido, né? Mas felizmente que eles são trazidos à casa espírita e nunca vêm só. A impressão que dá é que quando os espíritos realizam um trabalho desse, eles acabam conseguindo atrair um grupo considerável, né? E eles se atraem pelo processo de afinidade. Então o tratamento é dado no grupo, não individualmente, né? E é até mais fácil, porque o grupo todo se beneficia. Basta que um ou outro preste atenção na palestra, naquilo que nós estamos falando, é direcionado a todos, né? Reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo, né? Eu lembro que quando meu filho era pequeno, tinha 10, 12 anos, eu dizia para ele: você sabe um negócio que deve ser muito legal? E como filho, né? O que é, pai? Fumar maconha, né? Porque se não fosse bom, as pessoas não usariam. Não fumariam maconha, não usariam drogas pesadas, não iam beber, né? Mas se elas fazem é porque é bom. Mas e o resultado disso? E aí nós começamos a analisar todo o resultado, né? E a tática deu certo, né? Ele nem fuma, nem bebe e tal, né? Porque é uma grande realidade. Não a gente dizer, olha, você não use maconha, você não use droga pesada, você não beba, porque não presta. Não. Se as pessoas fazem isso e fazem uso, é porque é bom. Só que é um caminho sem volta. Você acaba ficando prisioneiro. Depois, você sempre vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais, e a grande maioria vai sempre atrás de uma sensação mais forte, e depois acaba comprometendo a vida, né? Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade. Isso acontece. Às vezes, principalmente no âmbito profissional, nós acabamos assumindo compromissos acima das próprias capacidades. E no âmbito familiar também. Porque nós somos seduzidos pelo carnezinho de prestações. É a Casa Bahia, é a Marabras, é não sei quem, né? Tudo em 10, 12 vezes. Não tem acréscimo, não tem juros, né? Você pode até atrasar, que você paga depois as duas juntas, tal. E nós somos seduzidos por isso. E não paramos para fazer as contas e acabamos assumindo o compromisso de 10 aqui, 20 ali, 80 ali, 100 ali, acima daquilo que nós ganhamos. E queiramos ou não, quando nós nos desequilibramos financeiramente em casa, a vida de relacionamento fica mais difícil. Envolve filho, envolve mulher e tal. Não é o nosso caso de nós aqui, mas tem muita gente que se envolve nesse tipo de problema. Porque nós somos provocados pelos meios de comunicação. Essa é a grande realidade. Nós somos atiçados. E a gente tem que fazer força, quando for no shopping, de não passar na frente daquela loja, de ver aquele televisor de plasma,
Porque a nossa ainda está boa, a nossa dá para usar ainda uns 2, 3 anos. Mas se a gente ficar olhando muito o televisor de plasma, falar, vai, é só R$ 120 por mês, vamos lá, vai, não custa nada. Aqui está em casa, a gente dá para as casas André Luiz, né? Não é? Somos seduzidos. É que nem uma droga. É verdade. Bate aquela fraqueza. E se nós estamos para baixo, por incrível que pareça. Uma vez nós vimos uma reportagem de pessoas que saem às compras quando estão em depressão. E vai no supermercado e compra vai no shopping e compra um monte de coisa que não precisa. Comprou mais um sapato, não precisava. Comprou mais um casaco, não precisava. Gastou um dinheiro porque ela se escondeu da sua depressão. Ela esqueceu a sua depressão tendo prazer em comprar. Não, eu não estou fazendo apologia aqui que não devemos comprar. Não sou ninguém para dizer isso. Apenas que nós precisamos parar e pensar, como diz o Emmanuel. Né? Esse é fazer que já está na hora. Viste companheiros queridos internados em labirinto de sombra, assestando baterias contra a lógica, né? Tem amigos nossos que fogem à lógica, né? Até depreciarem o culto, a sinceridade, e trazes por isso o coração arpoado por doloroso desencanto. Realmente, há parentes e amigos que dizem, mas o que você vai fazer lá no centro espírita, né? Eles não conseguem entender o que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Mas amanhã é amanhã, né? Eu lembro que uma vez eu dei um livro dos Espíritos de presente para um amigo, ele tinha estudado para padre. E depois de uma semana ele me devolveu o livro e disse assim, olha, esse teu Kardec não está com nada, né? Naquela época não tinha o branquinho ainda. Eu lembro que acho que eu apaguei a dedicatória do nome dele com Cândido, fiz alguma coisa lá, e dei um livro de presente para alguém. Depois de 10 anos eu encontrei no centro espírita, né? Então, uma semana que ele folheou o livro dos Espíritos e o eu dele, altamente católico, porque ele tinha feito seminário, né? Ele falou, não, isso aqui não está com nada, né? Depois se vê que ficou lá no fundo, lá, a lógica, porque a doutrina espírita, acima de tudo, exige raciocínio, né? E basta a gente raciocinar que a gente entende a doutrina, né? Aliás, o próprio Kardec disse, se a tua lógica rejeitar algum dos postulados da doutrina, então recue, né? Vai analisar depois. Sofreste perdas consideráveis e guardas o espírito à feição de barco a matroca, né? Ou perdas materiais ou separações momentâneas de entes queridos que voltaram à espiritualidade, né? Alguém tem que morrer. A vida na Terra é nascimento e morte. Morte de corpo físico, não de espírito, né? Então, o bom senso diz que nós devemos estar preparados para enfrentarmos o desencarne de todos os entes queridos e o nosso próprio desencarne, né? E sabemos que não é uma separação eterna, é apenas uma separação momentânea. Recorda, porém, que a pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa, né? Então, realmente, se buscarmos a pacificação e procurarmos cultivar o hábito da meditação, da prece, nós vamos viver mais em equilíbrio do que com problemas, né? Entretanto, a recuperação em paz em nós reclama reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, né? Como o próprio Jesus disse, antes de você ficar de joelhos, fazer pose para orar, entra dentro do teu íntimo, do teu coração e faça a tua prece ao Criador. Se quiser orar uma Ave Maria, uma Ave Maria, prece de Cáritas, a prece que você mais entender como a melhor. Apenas aí um porém. Uma vez uma aluna me perguntou, aí nas casas André Luiz, se podia, por que não orava Ave Maria, né? Olha a pergunta que os alunos fazem, né?
E eu, na época, eu respondi o seguinte, falei, olha, eu não vejo nada demais, eu particularmente, mas há uma determinação da direção da casa que nós temos que respeitar e eles acham que não é interessante. E ela ficou satisfeita com a minha resposta. Mas, recentemente, eu fui fazer palestra num centro que tem assim, um aspecto religioso muito forte, né? E além deles orarem o Pai Nosso, eles oram também a Ave Maria. Mas naquele momento da prece que fala Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, eles falam Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, né? Por que essa mudança? Porque nós sabemos que a ideia de que Jesus é Deus encarnado, né? É uma ideia que a igreja criou. Nós sabemos que isso não é verdadeiro. Deus é o nosso Pai, Criador, e Jesus é um dos seus filhos, como nós também somos, né? Então dizer Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, né? Na realidade ela não foi mãe de Deus, ela foi mãe de Jesus e cá entre nós, com muita lógica, com muito bom senso, uma mãe biológica, né? Além de mãe espiritual, mas uma mãe que realmente teve lá o seu parto, provavelmente normal, acreditamos nós, né, de 9 meses. Jesus nasceu como uma criatura encarnada, foi de carne e osso, né, como nós, viveu, trabalhou, deve ter sido um excelente carpinteiro, né, aprendeu a profissão com o próprio pai, e depois de um certo tempo, ele entendeu que ele tinha que deixar toda aquela vida para se dedicar realmente àquilo que ele se propôs, e ao longo de 3 anos deixar os seus ensinamentos e principalmente o seu exemplo, né, básico. Tudo mais que se fizer de reflexão em torno disso é pura invenção, né? Porque nós temos 4 evangelhos e se os 4 evangelhos não fossem verdadeiros, os espíritos não trabalhariam em cima deles. Essa é a grande realidade, né? Nós acreditamos em Jesus e acreditamos nos espíritos. Então há quem diga, não, mexeram nos evangelhos, modificaram. Os evangelhos foram escritos e foram mantidos intactos. Apenas a linguagem que foi utilizada lá atrás era uma linguagem de ocultismo, vamos assim dizer. As verdades ficavam ocultas dentro das parábolas, dentro das palavras de Jesus, porque as criaturas não tinham condições de fazer uma ideia do que era o plano espiritual, do que era a vida. Se fosse mostrada a realidade, eles ficariam deslumbrados. Por isso que Jesus disse, olha, eu sei que vocês estão preocupados, vocês não entendem muitas coisas do que eu falo, mas vocês não se preocupem não, porque eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie um outro Consolador. Porque Jesus foi Consolador por excelência. Então, esse outro Consolador que Ele disse que Ele rogaria ao Pai para enviar, se Ele já veio, Ele tem que ser Consolador. E nós entendemos que a doutrina espírita é o Consolador, porque ela realmente nos consola. Ela explica a cada um de nós os porquês da vida e de toda a vida de Jesus, né? E obviamente que depois que Jesus desencarnou e que ele ressurgiu, ou seja, ele ainda ficou por um bom tempo materializado, convivendo conosco, aí sim, aí era um Jesus fluídico, né? Um Jesus que quando a Maria encontrou com ele ali próximo do sepulcro, ele falou, Maria, não me toques. Né? Por quê? Porque o toque numa aparição tangível pode criar muitas vezes um impacto muito grande. Essa é uma das opções, né? E ali ele estabeleceu um critério, uma separação, como que dizendo, agora eu estou aqui em espírito conversando com vocês, eu vou ficar com vocês. Encontrou lá com o pessoal em Emaús, encontrou com os 500 da Galileia, se reuniu com os espíritos, o Tomé pôs o dedo lá na ferida para saber se realmente era ele. Aí sim, aí era uma aparição. Mas antes disso, realmente, ele era uma criatura encarnada. Por que nós estamos falando isso? Porque o que tem de inventor
no movimento espírita, e sempre teve, ainda tem até nos dias de hoje, e que batem aí no peito dizendo que Jesus era uma aparição. Se Jesus fosse uma aparição, ele teria enganado todos nós. Porque saiu sangue, ele tinha fome, ele pedia para ir fazer uma refeição na casa das pessoas, ele tinha sono, ele precisava dormir. Uma aparição não precisa nada disso. Né? Tá ok? Agora eu fico à disposição de perguntas, porque já passei do horário. E, aliás, essa é a tese do Kardec, né? Kardec defende essa tese de unhas e dentes. Felizmente ninguém mais questiona esse assunto, mas até uns anos atrás, essa tese de que Jesus era uma aparição parecia uma febre, né? Você deve ter acompanhado isso, né? Ainda hoje, se você entrar no site lá da Federação Espírita Brasileira, um dos postulados da federação é que Jesus é uma aparição tangível. Né? Okay? O Dirceu está aqui à disposição para quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação, comentário a respeito, né? Já pararam para pensar? Ela já parou. Alô? É mais um comentário do que o senhor falou, de que, assim, numa rodinha das pessoas que estão com baseado, assim, eles são muito solidários. Eu compreendi quando o senhor falou, né? Mas eu tenho uma aluna, eu gosto muito de conversar com meus aluninhos e tal, né? E ela é adolescente. Aí ela falou que foi para uma festa e tinha um grupinho de meninas que, eu não sei se elas beberam muito, costumavam beber muito e tal, né? E elas eram amigas, né? Aí uma passou mal de tanto beber, as amigas, entre aspas, largaram ela lá, foi essa minha aluninha que foi ajudá-la, né? Então eles são solidários, talvez, para dividir a droga, claro, né? Claro. Eu entendi quando o senhor falou. Mas, assim, na realidade, quem se droga não tem amigos. Tem parceiros da droga. É isso mesmo. Né? A menininha ficou vomitando, passando mal, adolescente. As amigas, entre aspas, deixaram ela lá. Tanto é de verdade que quando o indivíduo consegue se separar do cardume, ele não volta nunca mais para esse cardume. Né? Porque aquele cardume só tinha um interesse, que era o interesse do uso da droga. Não havendo mais interesse do uso da droga, ele procura outros cardumes. Porque, na realidade, nós vivemos em cardume, pelo processo de afinidade, pelo processo de simpatia. Né? A hora que a gente encontra um espírita, a gente tem assunto para mais de meio metro. Né? Por quê? Porque é uma afinidade. E assim é em qualquer tipo de atividade. Quem gosta de música clássica, vai encontrar os seus afins. Quem gosta de música pop. E assim, em cada manifestação de arte, de cultura, de vício e de religiosidade, a gente encontra os nossos afins, né? Muito bem. Ninguém mais? Nem mais uma pergunta para o Dirceu? E esse processo, ele é, só para completar, esse processo ele é tão interessante que eu gosto muito de... Agora eu não estou podendo, mas eu vou voltar a frequentar sebo, né? E como eu tenho interesse em estudar cada vez mais como que o Espiritismo chegou no Brasil, todos os caminhos que foram trilhados, eu queria ampliar o meu estudo sobre essa história do corpo de Jesus, né? O Kardec ele faz excelentes comentários, mas eu acho que ainda não tinha esgotado tudo, né? E eu estou lá assim, eu vi um livro encadernadinho e tal. Deixa eu dar uma olhada nesse livro. E eu dei uma olhada assim, mas não tinha nada desse assunto. Eu peguei e comprei o livro, datado de 1940. Né? E deixei esse livro guardado lá em casa. Semana retrasada eu resolvi lê-lo. Né? E aí esse cidadão, ele esgota esse assunto exatamente nesse livro. Então aonde você vai achar aquilo que você quer. Já está lá, você já tem a mensagem. E a mensagem faz com que você pegue o livro que tem o conteúdo. E assim é com tudo na vida. Você sempre está ligado às coisas que você já tem a mensagem na cabeça. Então, construa na sua mente, né? Então, vai aqui a recomendação para todos nós. Construa na sua mente o que você quer fazer da sua vida e as coisas, naturalmente, elas vão surgir. Agora, se quer um marido alto, moreno, rico, musculoso,
né, com todos os predicados, construa, mas pode ser que seja um pouquinho difícil de achar. Pode perguntar, meu amigo. É, claro. De João Batista, de Elias em João Batista, né? Isso. Eles falam, nos dois, eles falam a transfiguração, como Jesus ficou uma beleza fora do comum e a roupa ficou translúcida. Como que ele ficou diferente quando ele chegou naquela nuvem, que para mim eu sei que não é nuvem, que veio Moisés e Elias? Não, foi projetada uma espécie de uma tela, né? Criou-se um ambiente espiritual para que nesse ambiente espiritual o Elias e o Moisés. E você né? vê, na época não tinha fotografia, não tinha jornal, não tinha nem filme. Como que eles sabiam como que João, Pedro sabiam que ele era Elias e o outro era Moisés? Que ele falou, vou fazer uma casa para vocês, 3 cabanas, para o mestre, para Elias e para Moisés. Aí você faz isso para os evangélicos, eles ficam doidos, ele fala que eu estou com o diabo na cabeça, que eu mexi em coisa errada. Eu falo, mas está aqui, rapaz, aí Jesus vem e explica no final desse versículo e fala, João Batista João Batista foi Elias. Tanto é que ele foi decapitado, como ele fez com os 400 sacerdotes. Aí ficou bem patente. Está em 2, está em Marcos e Mateus. Veja bem, é porque eles aguardavam o Messias. Mas eles sabiam já 800 anos antes de Cristo que antes do Messias o Elias haveria de vir. Né? Então eles tinham como ponto de referência a vinda do Elias. Mas Zacarias recebeu a mensagem do anjo e falou, vai vir no espírito de Elias, seu filho. Tudo bem. Acontece que o Malaquias, que foi o último dos profetas, ele diz lá no último versículo, antes do dia do Senhor, que é o Messias, o Elias há de vir primeiro. Né? Então, na cabeça deles, e o próprio Zacarias também mencionou, na cabeça deles, eles não estavam muito preocupados com o Messias, eles queriam primeiro ver o Elias. Né? Ora, mas havia indícios de que Jesus era o Messias. Mas eles estavam preocupados, mas como o Messias? E o Elias? Eu quero primeiro ver o Elias, eu quero ter a prova. Então houve essa transfiguração de Jesus, né? E o Elias apareceu. Ora, mas o Elias, eles reconheceram nele a figura do João Batista. E por isso que daí caiu a ficha, por isso que está lá no final dessa passagem. Então eles entenderam que o Elias foi o João Batista reencarnado, porque eles também eram reencarnacionistas. Jesus confirma, fala realmente. Claro, aí ficou comprovado. Mesmo assim... Mesmo o pai dele, o pai João Batista, quando ficou mudo durante os 9 meses de gestação, ele recebeu a mensagem dizendo que o filho dele ia vir no espírito de Elias. Você fala isso com o evangelho, ele fala, você está lendo errado, Kiko, está lendo errado, Marinho. Você fala, como está aqui escrito, pô? Vai vir no espírito de Elias. E foi que João Batista era realmente Elias. E interessante que o Elias, lá atrás, 800 anos antes, isso era normal entre eles, né, gente? Não vamos ficar assustados agora. Haviam sacerdotes que eles estavam sempre se infiltrando no meio dos judeus para desvirtuar o ambiente religioso, né? Então, naquela época não é como hoje, o pessoal prende só os indivíduos lá na cadeia, naquela época cortava a cabeça, né? Isso eu não sabia. Então ele mandou degolar aproximadamente 400 sacerdotes de Baal, né? O Elias. Então ele, como prova de que realmente ele era o Elias, ele veio resgatando nesse processo de reencarnação como João Batista, de desencarnar também com a cabeça degolada. Né? Então também é mais são sinais de identificação que nós juntamos numa espécie de um quebra-cabeça para chegar na verdade do processo da vinda do Messias. Né? Ok? Agora eu fico imaginando como é que foi essa transfiguração de Jesus, com a sua força, né? Com a sua amorosidade, o clima que ele criou, né? Eu tenho a impressão que nem o Moisés, nem o Elias disseram, olha, eu sou Elias, eu sou Moisés. O processo mental era tão intenso que só de ver eles realmente identificavam como sendo lá o Messias. Bom, vocês gostam dessas coisas do Evangelho, não? Gostam? Então, recentemente eu fiz uma pesquisa sobre o Zaqueu. Né? Eu tenho assim, um carinho muito especial para o Zaqueu, porque eu acabei colhendo algumas informações de outras fontes e deu para montar assim, uma espécie de um roteiro de saber
O Zaqueu, antes de conhecer Jesus, o Zaqueu conhecendo Jesus, o Zaqueu vivendo Jesus, voltando à espiritualidade, e o Zaqueu agora na espiritualidade, né? Então, se quiser, na próxima terça, a gente pode estar desenvolvendo isso, e a gente vai ver como é que tem uma lógica dentro disso muito bacana, tá? E aí a gente se candidata, quando chegar à espiritualidade, e isso é perfeitamente possível, a gente se candidatar, sentar lá no plano espiritual, numa grama, junto com um grupinho ali, uma batotinha, né? E receber a aula de um cidadão, que à medida que ele vai desenvolvendo a aula, ele vai se transformando, se caracterizando como um Zaqueu da vida, né? Como um cego de Jericó, como um apóstolo, como um daqueles discípulos anônimos que nós não ficamos sabendo, porque Jesus não escolheu os 12 assim porque ele achou que eram os 12. Ele tinha um universo de criaturas que já eram simpatizantes de Jesus. E ele simplesmente escolheu 12 para serem os seus apóstolos, mas o resto, que são os discípulos, muitos caminharam durante muito tempo junto com Jesus, né? Tinham os seus compromissos de família, de vida profissional, então não podiam estar sempre do lado. Mas, quem sabe um desses discípulos a gente possa esbarrar com ele na espiritualidade e ele começa a contar aí essas coisas maravilhosas. Um abraço a todos e muita paz. Obrigado, Dirceu. Tudo bem. Estava me lembrando agora o Beto de Campos falando com Judas, né? Você acabou de falar, estava me lembrando. Né? Então é isso mesmo. Nós sabemos da perfectibilidade do espírito, né? Todos nós, né? Através das várias reencarnações, nós vivemos no mundo de um jeito. Do outro lado, quando nós voltamos para lá, nós estamos com a nossa forma como nós tínhamos aqui. Só que, através do corpo espiritual, nós nos comunicamos, as pessoas nos veem como nós somos, né? Mas e as outras reencarnações que tivemos, outras personalidades, outros corpos físicos, né? Então, como ele está falando, então, a criatura, de repente, aparece aquele que foi há 1000 anos atrás, um determinado personagem que nós conhecemos, né? Hoje, puxa, quem seria esse? Ele, de repente, aparece para nós. Né? Registrado todas as ações que foram praticadas na Terra, em qualquer época da vida. Então, um espírito desse, simplesmente, através da vontade, ele projeta não só a vestimenta, a característica, né? Como ele projeta em volta de todo o cenário, idêntico do Deus, você se assiste ali, vai é uma forma de O Emmanuel o Chico foi em todos os lugares, naquelas paragens há 2000 anos atrás, ele levou ele para ver. A Ivone Pereira conta tudo isso. Nós vamos ficar falando até amanhã. Essa aí eu me lembro. Me lembro de ter lido, não? Estava lá. Interessante aquela passagem lá. Muito bem, então nós estamos bastante contentes porque a cada dia nós aprendemos um pouquinho mais, né? Sempre acresce alguma coisa para nós. Aquele que lê um pouquinho, claro, nós começamos a recordar aquilo que nós lemos. Por isso que é importante a gente estar sempre lendo, estudando, né? Porque isso nos leva longe, né? De repente nós sabemos da importância que nós somos para Deus como criaturas, né? Então nós agradecemos ao Pai, agradecemos a todos os espíritos amigos que estiveram conosco, que estão conosco aqui, todos aqueles que vieram também estudar um pouquinho, e tudo luz do Evangelho, o conhecimento, nada mais é do que a verdade que Jesus falava, que nos libertaria, né? Então, através do conhecimento, nós vamos nos libertando, né? Então, nesse momento, nós vamos elevar nossos pensamentos a Deus, aproveitar esse clima de paz, essas vibrações harmoniosas dos amigos espirituais, juntamente com as nossas, e vamos vibrar de uma maneira geral
pelo nosso mundo, né? Vamos mentalizar o nosso planeta azul, essa terra bonita que Deus nos deu para viver e para crescer, que em toda parte do mundo haja esses momentos de alegria como nós estamos tendo aqui nesse momento, envolvendo todas as criaturas, minimizando as dores, os sofrimentos, as decepções, todos os males de uma maneira geral, que possam ser de certa forma contornados. Contamos sempre com a presença de tantos amigos bondosos, criaturas encarnadas, de grande sentimento, de grande amor pelo próximo, e nós vibramos por todos eles, que se dedicam a favor daqueles que têm menos, daqueles que precisam, não só na parte econômica, mas no conhecimento, enfim, aqueles que lutam contra a miséria de uma forma geral. Vibramos por todos os homens de boa vontade, por todos os missionários de Jesus que estão no mundo trabalhando ativamente, como nós sabemos, como estudamos, que os amigos da espiritualidade nos passam, todos os feitos dos grandes trabalhadores do Cristo em toda a parte do mundo e em todas as épocas da humanidade. Então nós vibramos por todos esses trabalhadores anônimos e sabemos que constroem e fazem tanto e não aparecem, que isso é o mais importante, dar sem ostentação. Então essas grandes almas se dedicam com muito amor. Nós vibramos pelos irmãos nossos que se encontram nos hospitais, vamos adentrando com o grupo dos médicos espirituais, envolvendo todos os médicos, todos os enfermeiros, todos aqueles trabalhadores desses locais que nós sabemos de grande aflição, nos prontos-socorros, enfim, todos aqueles necessitados desse momento que passam às vezes na terra, destinados ao seu burilamento, criaturas que sofrem tanto e precisam do apoio moral e espiritual. Nós vibramos para que eles recebam muito auxílio, para que tenham sua recuperação, enfim, tudo aquilo que nós desejamos para nós queremos para essas criaturas, nesses momentos difíceis que eles passam, aquelas criaturas solitárias nas UTIs, que é tão difícil, as criaturas que ficam separadas do convívio dos seus, e na dúvida, principalmente aquelas criaturas que ainda têm a sua fé vacilante, nesses momentos nós pedimos o auxílio da nossa Mãe Maria de Nazaré para todos esses irmãos que se encontram nessa situação. Nós vamos vibrando pela nossa juventude, principalmente nossos jovens que estão necessitados do nosso apoio. Nós vamos envolvê-los com o nosso carinho, pedindo a Deus e a todos os trabalhadores da juventude espiritual que estejam com esses rapazes, esses jovens que partem do mundo muitas vezes precocemente, levados pelos vícios, pela dependência terrível dos químicos. Que Jesus ampare e proteja todos eles e consigam vencer essas tendências, os vícios, e que eles consigam se recuperar e se ajustar na sociedade, trabalhando e progredindo como todos nós desejamos. Nós vibramos pelos nossos lares, pedindo a Deus que envolva todas aquelas criaturas que estão lá junto de nós. Nós sabemos que são todos companheiros nossos de muitas caminhadas, e nós precisamos sempre estar juntos com eles, amando, perdoando e também sendo perdoados. Que Jesus ampare e proteja todos os nossos entes queridos, também os nossos vizinhos, aquelas criaturas que muitas vezes não têm grande simpatia por nós, e às vezes a recíproca também é verdadeira. Que nós sejamos mais humildes, sejamos brandos e mansos de coração, como pedia Jesus, para que nós possamos ter um convívio sadio com todas as pessoas. Que Jesus ampare e proteja. Nós vibramos por toda essa juventude que se encontra conosco aqui, para que eles recebam no coração o nosso beijo fraterno. E assim então, meus irmãos, nós vamos agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso colaboradores dessa noite, ao nosso companheiro Dirceu que está aqui conosco até agora, e todos aqueles que se envolveram nesse trabalho de ajuda. E que esse trabalho vai se concluir através dessa assistência espiritual que nossos amigos nos darão agora há pouco, ainda agora. E assim então vamos continuar com nossos pensamentos elevados, manter o nosso padrão vibratório em silêncio, que os trabalhos continuarão. Então nós agradecemos a Deus e nos despedimos, e vamos aguardar vocês novamente na próxima semana com mais um tema do Evangelho do Cristo. Graças a Deus.